Olá a todos, muito bom. Vamos continuar nosso estudo de Kuzari. A gente está estudando um pouquinho sobre o Leshon HaKodesh, a língua santa, o hebraico. O que a língua hebraica ela tem melhor, digamos assim, do que outras línguas? Então, até agora, o Javier falou alguns pontos, certo? Ele falou o fato de que, originalmente, essa é a língua com a qual o mundo foi criado, essa é a língua com a qual a Kadosh Baruch Hu fala com os Nevim, com os profetas. Depois ele falou que existe um outro itarón nessa língua, um outro ponto positivo, além de outras línguas, que é o fato dela ser uma língua muito rica. E justamente por isso, os Nevim, os profetas, ou David HaMelech, o maior dos cantores e poetas, escolheu justamente essa língua para expressar o sentimento, porque nessa língua a gente encontra palavras diferentes, é um vocabulário muito rico que representa sentimentos diferentes por pontos pequenos, muito parecidos, mas cada um ele tem uma linguagem, uma palavra específica. Então é muito mais fácil de se expressar e de expressar um sentimento mais complexo. Porém, o Kuzari pergunta, olha, tá bom, pode ser que a língua é um pouquinho mais rica, pode ser que tenha um pouquinho mais de palavras, mas isso não quer dizer que é uma língua melhor, isso não quer dizer que tem um itarón a mais, não tem algo além de qualquer outra língua. Tá bom, tem umas palavras a mais, a gente traduz elas para outras línguas, cria palavras novas e tá bom, e funcionou. Então, o que tem de especial da Leshon HaKodesh? Aí o Javier fala para ele o seguinte, olha, eu vou te falar outra diferença que tem na Leshon HaKodesh. Outra diferença que a gente encontra na língua hebraica, que isso a gente não encontra em nenhuma outra língua. Isso daqui são os teamim. Os teamim que vocês estão vendo aqui atrás, os teamim da Torá, esses desenhinhos em torno das palavras. Não os pontinhos que representam as vogais, mas sim os desenhinhos em torno das palavras que demonstram como cantar ela. Por que é importante cantar? Então o Javier fala para o Kuzari o seguinte, olha, qual a função da língua? Qual a função das palavras? Transmitir um pensamento para outra pessoa. Se eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião, eu tenho uma vontade, eu quero transmitir essa vontade para outra pessoa, eu quero passar para outra pessoa o meu pensamento. Para fazer isso, eu uso as palavras, certo? Se eu consigo transmitir por pensamento, ótimo, certo? Mas imagino que a maioria das pessoas não tem essa capacidade de telepatia. A gente transmite os nossos pensamentos através de palavras. Agora, quando eu passo as minhas palavras para outra pessoa, quando eu estou conversando com alguém, frente a frente, é muito fácil da pessoa entender o que eu quero dizer. Eu tenho a minha entonação, às vezes eu falo mais alto, às vezes eu falo mais baixo, palavras que eu falo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, eu coloco dagesh, eu foco nessa palavra, eu passo a ideia por trás das minhas palavras. Às vezes é uma piada, às vezes é uma ironia, às vezes é algo sério, às vezes é um suspense, dependendo da linguagem que eu uso, dependendo do tom de voz, eu consigo passar uma ideia muito, muito diferente. Posso colocar o fim da frase, o começo da frase. Dependendo como eu uso a entonação, eu consigo transmitir o meu pensamento de forma mais clara, de forma mais óbvia. Porém, como fazer isso com uma escrita? Por mais que eu coloque um ponto de exclamação, por mais que eu coloque uma vírgula, isso daqui não me ajuda tanto a transmitir a minha opinião. Se for uma piada, como a pessoa vai saber se aquilo é uma piada ou se é sério? Quantas vezes você não mandou uma piada para alguém no WhatsApp de brincadeira e a pessoa não entendeu que era uma piada e levou a sério, ficou nervosa? Como transmitir se isso daqui é uma dúvida? Se é uma dúvida muito grande, um ponto de exclamação, eu coloco um ponto de interrogação em vários pontos de exclamação, eu coloco agora um emoji, eu coloco uma figurinha para transmitir o meu sentimento, a minha expressão facial junto. Isso daqui é mais complicado. Isso daqui é mais difícil. Aqui entram os teamim da Torá. Os teamim da Torá, eles dão uma melodia para as frases. E essa melodia transmite junto com ela o pensamento e a ideia original daquele que escreveu o texto. Quando a Kadosh Baruch Hu coloca para a gente na Torá os teamim, ele está transmitindo através dos teamim também a explicação para as palavras. Então fala o Javier, procura isso daqui é algo que você não encontra em nenhuma outra língua. Hoje em dia a gente tem a pontuação, você ainda tem vírgula, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, entre aspas. Tem aqui algumas coisas que nos ajudam a transmitir, mas da mesma forma como a gente encontra isso na Torá, não se encontra.
Agora, é verdade que muitas vezes a gente não conhece os teamim direito, a gente não entende eles direito, o que eles querem passar, então a gente pode acabar perdendo a frase, perdendo o sentido da frase, perdendo a compreensão do que aqueles teamim querem dizer. Mas tem livros, o Rav Kook, por exemplo, tem um livro em que ele fala qual o significado profundo de cada um dos teamim da Torá, de cada um desses desenhos. Esse aqui, por exemplo, esse que parece um tio, qual o significado dele? Por que tem palavras que tem esse? Por quê? O que isso daqui vem puxar? O que isso daqui vem trazer? Então, vamos trazer aqui um exemplo de como, às vezes, os teamim, eles funcionam também dentro da Parashá, tá bom? É um pouquinho diferente do que eu expliquei até agora. A gente vai ver que os teamim, eles têm um sentido, às vezes, que vão te explicar coisas por trás do texto, mas é uma questão muito interessante que eu ouvi uma vez em nome do Gra. É muito legal. Isso daqui se encontra em Parashat Vaigash. Em Sefer Bereshit, Parashat Vaigash, a situação que Bnei Israel se encontra é a seguinte: Yosef, ele é o vice-rei do Egito, e ele chamou os irmãos, mandou os irmãos trazerem Binyamin. Mandou os irmãos trazerem Binyamin da casa de Jacob, para provar que eles são realmente irmãos e não são espiões visitando a terra do Egito. Yosef ainda não se revelou para os irmãos não sabem quem é ele, então eles estão aqui numa discussão. Yosef, ele deu um jeitinho para fazer com que Binyamin aparentemente tenha roubado uma cálice de ouro, um copo de ouro da casa de Yosef, e agora Yosef quer prender Binyamin e mandar os irmãos embora. Nesse momento vem Yehudá. Yehudá, um dos irmãos de Binyamin, um dos irmãos de Yosef, e fala para Yosef o seguinte, está escrito no passuco o seguinte: Vaigash elav Yehudá. Yehudá, ele foi conversar com Yosef. Vayomer, e disse para ele, Bi Adoni, Idaber na'avdecha davar beoznei Adoni. E Yehudá fala para Yosef, olha, eu quero te falar uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. E aqui o passuco, a Torá continua contando que Yehudá explica, a gente veio para cá, falando que são todos irmãos, e sobrou um irmão em Eretz Israel, que é um dos mais queridos do nosso pai, a gente tem que levar ele de volta. Continuando a história, Yehudá tenta salvar Binyamin. Agora, presta atenção, que interessante fala o Gra. Se a gente olhar os teamim, os desenhinhos que tem na Torá, na melodia que formam as palavras. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Está escrito o seguinte: Vaigash elav Yehudá vayomer bi Adoni. Vaigash elav Yehudá, Yehudá foi falar com Yosef, vayomer bi Adoni, falou para ele, olha, escuta, meu senhor, deixa eu falar uma coisa, deixa eu te explicar. Os teamim, se a gente procurar o nome deles, esses teamim que a gente tem aqui, significam o seguinte: Vaigash elav, os teamim que tem em cima, cada um desses teamim tem um nome. Esses dois teamim que formam meio que um gesher, digamos assim, uma ponte de um até o outro, Vaigash elav, os teamim significam, o nome deles é Kadma Azla. Kadma Azla. Esse pontinho em cima de Yehudá, o nome desse tam é Revi. Esse é o nome dele. E os teamim em cima da palavra Vayomer bi Adoni, esse tio que a gente tem dois, só para saber exatamente se é uma paroxítona ou oxítona. Então, já que tem dois, a gente traz a entonação para antes, Vayomer. Vayomer bi Adoni. E em cima dos três pontinhos, a gente tem aqui dois teamim. Esses dois teamim são chamados, como vocês têm aqui em cima, Zerka Segor. Ou seja, os nossos pontinhos, os teamim que aparecem na Torá, aqui nessa ordem, são o seguinte: Kadma Azla, Revi, Zerak Segor. Ou Zerka Segor, depende como chamar. Presta atenção que interessante fala o Gra. Se a gente traduzir essas palavras, Kadma Azla é levantar e ir, em aramaico, levantou e foi. Revi é o quarto. Zarak Segol é ser jogado, Zarak é Lizrok, Segol. Segol seria a cor roxa, mas aqui Segol significa Sgula, Amsgula. Então fala o Gra, os teamim aqui nos explicam o que está acontecendo no passuco. Fala o passuco para a gente o seguinte: Vaigash elav Yehudá. Yehudá foi reclamar com Yosef. Yehudá foi falar para Yosef, a gente quer levar Binyamin de volta. Por que justamente Yehudá? Kadma Azla, por que Yehudá foi aquele que levantou e foi? Arei, Yehudá, Revi. Yehudá é o quarto filho. Dos filhos de Jacob, a gente tem Reuven, Shimon, Levi e Yehudá. Yehudá é quarto filho. Quem deveria ter ido, quem deveria ter falado com Yosef, deveria ter sido Reuven, o primogênito. Então fala para a gente os teamim, Kadma Azla, Revi. Se você me perguntar por que eu levantei e fui, eu e Yehudá, eu sou o quarto filho,
Responde o Pasuk, respondem os Teamim, Zarká Segol. Porque eu, Yehudá, eu peguei responsabilidade sobre Binyamin. E se eu não salvar Binyamin agora, Zarká Segol, eu vou ser Nizrak, eu vou ser jogado fora de Am Sgulá, eu vou ser jogado fora de Am Israel, do povo judeu. Eu recebi responsabilidade sobre Binyamin de levar ele de volta. E se eu não trouxer ele para casa, se eu não levar ele até Jacob Avinu, nosso pai, ele vai me mandar embora. Eu não vou fazer parte do povo judeu. Então aqui a gente vê que os Teamim, eles também passam a melodia, eles também passam a compreensão do Pasuk, mas eles passam também ideias por trás do que está acontecendo. Então a gente vê que a língua hebraica, fora o que a gente falou, o fato de que essa é a língua original com a qual Kadosh Baruch Hu fala, fora o fato de que a gente vê que é uma língua muito rica na original dela, no Tanakh, fora o fato de que tem Gimátria, por exemplo, o valor numérico das palavras. Às vezes o valor numérico representa uma outra coisa que a gente pode aprender dos psukim. A gente também tem os teamim, o som, a melodia que transmite o sentimento e o real pensamento por trás daquelas palavras, e muitas vezes ele pode explicar também o que está acontecendo por trás. Então, com isso daqui, o Haver explica aonde a gente vê que o hebraico ele tem algo especial e algo fantástico que não tem em nenhuma outra língua. E agora o Haver, ele aceita isso. Certo? Daqui para frente, a verdade é que o Haver e o Kuzari, o Haver basicamente vai dar uma aula enorme de gramática, explicando quando Shvanah vira Shvanah, quando aqueles dois pontinhos um em cima do outro não tem som, e quando ele vira e quando muitas vezes no fim da palavra, para facilitar a leitura, a gente acaba mudando o nikud, acaba mudando a vogal que aparece no fim da palavra. A gente não vai entrar em todas essas questões gramaticais, tá bom? Vamos só acabar com algo interessante. O Haver, o Kuzari pergunta para o Haver, certo? Com isso a gente vai acabar esse mamar aqui. O Kuzari pergunta para o Haver, olha, me diz uma coisa, eu vi os judeus estudando e todos eles estudam assim, se balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Me explica o que é isso, por que eles se balançam tanto, qual a ideia por trás disso? Então o Haver fala, o Haver aqui ele tem uma explicação interessante, ele fala que é uma explicação, digamos assim, histórica, que não tem nenhum motivo por trás, realmente. O motivo que eles balançam é simplesmente porque antigamente não tinham muitos livros. Então, se usava um livro só, escrito num pergaminho, igual a Torá é escrita, se colocava um livro só na mesa e tinha algumas pessoas querendo ler. Então, um se aproximava para ler, depois ele ia para trás para permitir com que o outro conseguisse ver o livro. Então, eles ficavam nessa movimentação. Um se aproximava do livro para ver o que está escrito, ia para trás, deixava o outro se aproximar. Aí o outro se aproximava, ia para trás, deixava o próximo. E assim eles iam se revezando, indo para frente e para trás. E esse movimento de para frente e para trás, acabou ficando. Com relação a Tfilá, tem outra questão. Com relação a Tfilá, o Remá traz que durante a Tfilá, durante a reza, sim se balança, porque a gente quer mostrar que a gente está rezando com o corpo inteiro. Que todos os meus ossos, eles se conectem, eles louvem a Kadosh Baruch Hu, certo? Então a gente fica se balançando na Tfilá para mostrar que a gente está rezando não só com a boca, não só com o pensamento, mas sim com o corpo inteiro. Embora tenha um poskim que digam, assim o Gra escreve, que não se deve balançar durante a Tfilá. Durante a Tfilá da Amidá, pelo menos, deve se rezar parado. Porque está conversando com o rei, está conversando com a Kadosh Baruch Hu, ele está na sua frente, está falando com ele. Você nunca para na rua para conversar com alguém e fica assim, oi, tudo bem, como vai, o que você fez hoje? Esse não é um tipo de conversa, esse não é um tipo normal de se comportar. Então, na frente de Akadosh Baruch Hu, também não se deve se comportar dessa forma. Então, com relação a Tfilá, a gente tem Machloket, o Remá fala para sim se balançar, o Gra fala para não balançar, aqui tem costumes diferentes, não tem uma definição certa ou errada. Mas, de qualquer jeito, com relação ao estudo de Torá, fala o Haver, isso daqui é simplesmente algo histórico que acabou pegando, nada específico. Tá bom? E com isso a gente acaba o segundo Mamar do Kuzari. Em breve a gente faz um pequeno resumo desse Mamar, o que a gente aprendeu nele de forma geral, para poder continuar e seguir em frente para o terceiro Mamar. Tchau, tchau, até mais. Conto.